Ele não serve para preencher o vazio que o meu cônjuge tem. Porque a gente só é cheio e pleno em Cristo. Amém. Mas o casamento, ele cumpre o propósito que Deus designou. Porque assim como é o casamento, Cristo é a igreja. A palavra de Deus fala. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se é possível a gente segurar o jantar só para a gente comer junto. Não sei se é possível. Não, esse aí que chegou pode comer, porque esse não vai comer frio. Como, meu filho? Assim, façamos. Olha o que Deus faz. Façamos, é plural. É Deus fazendo junto com o Pai, com o Filho e o Espírito. Façamos. São outras pessoas juntas ali. É Deus na sua pluralidade, colocando esse plural em nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus quer que a gente experimente dele no casamento, quem ele é. E ele é essa pluralidade, ele é fidelidade. Ele é esse Deus que vive em unidade. E Deus chamou a gente para viver em unidade. Olha só. Então, ele tira da costela, da nossa costela, do homem, e traz à tona a nossa mulher. Eu vi aqui o Jordão perdido aqui, né? Onde está minha costela? Está escondida, cadê? Eu viajei para outra cidade, né? O Diego disse, a minha costela me rejeitou, sabe? Mas aí ela percebeu que era lá o lugar dela. Porque é assim que Deus faz, ele é perfeito. Olha o que o homem disse. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por esta razão o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A gente precisa entender que o propósito de Deus é se revelar através de nós. Foram 2 pontos que Deus quer se revelar através de nós, por meio da fidelidade e adoração a Ele. E o segundo, entender essa unidade e pluralidade que revela quem é o nosso Senhor. A gente precisa entender que isso é base. Se a gente não partir dessa base, a gente vai se perder. É por isso que tem um texto que diz assim: se Deus uniu, não separe o homem. Não é para separar. Porque se você separar, como é que você vai revelar quem Deus é? Ah, mas são muitas questões, acontece isso, aquilo outro. É o que nos leva ao terceiro ponto. Tanta coisa aqui que eu vou pular tudo aqui. Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a imagem de Deus. E é onde ele vai? Aonde a imagem de Deus está sendo revelada. Aonde a imagem de Deus está sendo revelada? Uma só carne. No casamento. Ele começa destruindo famílias. Ele quer destruir a vida dos nossos filhos? Quer. Mas por onde ele vai começar? No nosso casamento. Começa pelos pais. Começa uma intriguinha ali, uma intriguinha ali. Mas o Evangelho de Deus, irmãos, é poder para a salvação. Tem muitas coisas para ser tratado. A separação, quando a gente pensa em separar, quando o diabo põe essas coisas na mente dos casais, a separação, imagina, é uma só carne, não é? A separação é dolorosa. Imagine você se automutilar. Uma separação, espiritualmente falando, uma só carne, é automutilação. É arrancar um braço, uma perna. É promover destruição. Porque é isso que o diabo faz. Ele quer destruir. O padrão do mundo, qual é? Automutilação.
Por quê? Porque nós não queremos glorificar a Deus. O que nós queremos? Como carne, como pecado, fazer o nosso nome. Torre de Babel é isso, façamos o nosso nome. Vamos construir aquilo que a gente quer. O que importa é que os meus desejos sejam realizados. E o nome do Senhor seja glorificado, deixa isso para depois. E se a gente assim fizer, nós não vamos experimentar a boa e perfeita, agradável de Deus. Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher... Ó, pede para segurar lá os pratos. Não dá mais? Tá bom, não tem problema. Então, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher: podemos comer sim da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Aí a gente está dando ouvido à voz da serpente. Aí sabe o que a serpente fala para Eva lá? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aqui está o ponto aqui que eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou dos frutos, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O tempo é curto, tem muita coisa que a gente poderia tirar daqui para tratar. Essa dúvida nos leva a pecar contra Deus, porque Satanás põe isso na nossa mente. Será que é a pessoa? Estou com incompatibilidade. Já ouviu falar disso? Não está rolando, não está dando certo. São coisas que o diabo começa a colocar na nossa mente. E aí ele começa a colocar outros pratos na nossa frente. E eu queria dizer para você: não troque viver os propósitos de Deus por aquilo que você acha, por aquilo que o diabo coloca na tua mente. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus. É por isso que precisamos voltar para a palavra de Deus, a fim de que a gente rejeite, venhamos estar espertos, atentos, vigilantes, pedindo: Deus, eu preciso do teu discernimento. E a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é discernimento. Estamos expostos nesse mundo, nós estamos, entre aspas, no jardim de alguma forma, não do Éden, mas nós estamos nesse mundo expostos. A serpente está aí o tempo todo: olha, faz isso, faz aquilo, querendo destruir aquilo que Deus planejou para mim e para você dentro do casamento. É isso que ele faz desde lá do Éden e vem fazendo até os dias de hoje. Ele vai dizer: nossa, poderia estar melhor, o sexo poderia ser melhor, o dinheiro é pouco, ele poderia ter feito assim, ou ela poderia ter feito assado, ou ele poderia fazer assim ou assado, já que ela não faz, não está dando certo. Eu vou atrás de quem quer. Satanás soprando nos nossos ouvidos, porque ele quer destruir os propósitos de Deus, para que Deus não seja conhecido por meio e através de nós no casamento. E o terceiro e último ponto, por conta do pecado, eu queria que você dissesse assim para o teu cônjuge: o casamento é formado por dois pecadores.
Não ache que você é bonzinho, ou só porque você errou menos ou errou mais. Eu queria alertar você: casamento é formado por 2 pecadores e não um só. São 2 as pessoas vulneráveis. São 2 pessoas, mesmo sendo uma só carne, carentes da glória de Deus. Então, quando Adão e Eva pecam, comem do fruto, cadê Adão e cadê? Para onde foram? Se esconderam. É isso que a gente faz. A gente se esconde. Olha, não me chama não, porque o meu casamento está quebrado. Ó, não me chama não. Não faz isso. Adão, onde você está? Adão, o que aconteceu? Ô Adão, que folhas de figueira é essa? O que são essas folhas de bananeira, Adão? E Adão responde: eu estava nu, por isso me escondi. O que aconteceu é que a mulher que você me deu, olha a discórdia aí, Adão já joga a culpa na mulher que Deus deu. Foi a mulher que tu me deste, essa alma cebosa. E aí Eva retruca: e aí, Eva? Foi a serpente que você criou, Deus. Você que colocou essa serpente no jardim. São 2 pessoas, são 2 pecadores, mas eu vou usar dizer aqui que não está falando na Bíblia, né? 2 sem vergonha, querendo colocar a culpa um no outro, colocar a culpa na circunstância. E Deus hoje nos chama para viver uma responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade. Embora o barraco esteja armado, eu quero dizer para você que há redenção para Adão e Eva. Há redenção para os nossos pecados. Não adianta a gente querer cobrir com folhas de bananeira. Não a gente querer cobrir com folhas de figueira. É frágil, não serve, não dura, não sustenta, não permanece. Vai bater um ventinho e a sua nudez estará exposta de novo. Não serve. Deus sabe disso. Cuidado. Tem um texto em 1 Pedro 3,7 que diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Folhas de figueira, folhas de bananeira não farão com que as nossas orações sejam ouvidas. Não tem jeito. O Senhor sabe de tudo isso, mas a graça e a misericórdia dele se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3 vai dizer o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Teu casamento está ruim, teve guerra, teve problemas. Eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E o verso 23 diz: renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Embora nós não fomos fiéis ao Senhor como deveríamos, a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e a sua misericórdia se renova todas as manhãs, a cada manhã. Portanto, o que impede da gente viver de fato um casamento que reflita a glória de Deus e nos devolve o propósito do casamento? O que impede?
Olha pro teu cônjuge, pro teu namorado, o que impede da gente viver. Para namorado você fala um namoro. O que impede. Para quem é casado, o que impede da gente viver um casamento. O que impede de nós vivermos Pra glória de Deus. casamento. Para a glória de Deus. Se são os nossos pecados, pode falar, se são os nossos Se são pecados, os nossos pecados, tem graça. tem graça. As misericórdias do Senhor A misericórdia do Senhor são inesgotáveis. são inesgotáveis. E Ele ainda quer E Ele ainda se quer revelar se revelar através de nós. através de nós. Gênesis 3:21. Então o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Folhas de bananeira não resolveram, mas o Senhor matou um animal, um cordeiro, e cobriu a nossa vergonha. Alguém teve que ser morto, alguém teve que morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém morreu para cobrir as nossas vergonhas e pagando os nossos pecados. E a gente sabe que esse alguém é nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já providenciou a restauração do nosso casamento hoje. Amém. Ele já coloca uma nova perspectiva hoje a respeito do nosso casamento. Ele coloca um propósito para o nosso casamento. Ele nos devolve o propósito. A gente passa a entender que o nosso casamento revela a glória de Deus e revela quem Ele é. Ele é fiel, Ele é plural e Ele é graça e misericórdia. E nós podemos viver tudo isso refletindo Deus no nosso casamento. Nada mais importa para nós. Se nós estamos aqui é porque a gente quer viver a glória de Deus. E eu quero dizer para você, passado é passado. Deus faz nova todas as coisas. Aí a gente pensa assim, né, mas ela pisa mais na bola do que ele pisa mais na bola do que eu. Não existe isso mais. O que existe agora é que as coisas velhas ficaram para trás. Elas podem ficar para trás. Porque é isso que Deus fez. E quando a gente faz a atitude que Deus fez conosco, na vida do nosso cônjuge, nós estamos revelando quem é o nosso Senhor. E o nosso Senhor é graça. E o nosso Senhor é misericórdia. O nosso Senhor é perdão. O nosso Senhor é amor. É isso que Ele faz. Ele recomeça tudo de novo. E a gente pode fazer isso. Se nós queremos viver a glória de Deus, a gente precisa entender esta base fundamental para sermos fortalecidos. Porque aí virão os rios, virão os ventos, virão as chuvas e tempestades. E a gente ficará tranquilo, porque a nossa casa foi construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu queria dizer para vocês, para encerrar aqui, que hoje é dia de perdão. É dia de perdoar também. Na medida em que você recebeu o perdão do Senhor, você também perdoa o seu cônjuge. É dia de perdão. É dia de mudança. É dia de 180 graus. É dia de falar, Senhor, eu te amo e eu quero voltar aos seus propósitos. E eu queria que você olhasse então agora, não de boca cheia, né? Porque não dá, né? Mastiga assim, dá uma engolida assim agora, você vai olhar para o teu cônjuge. E você vai dizer assim, pergunte assim para ele, ou para ela, né? Você quer revelar Cristo no nosso casamento? Você quer revelar Cristo no nosso casamento? Responde aí, no ouvidinho dela. Responde Claro. no ouvidinho dele. Sim. Mais uma pergunta aí. Você quer desfrutar de um casamento que glorifique a Deus? Você quer desfrutar de um casamento que glorifique a Deus? Sim. Diga assim, assim como Cristo me amou Assim como Cristo me amou e me perdoou, e me perdoou, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te amo. eu te amo.
Assim como ele agiu assim como Ele agiu com graça imerecida, com graça imerecida, eu derramo essa graça eu derramo esta graça sobre você. sobre você. Juntos, Nós vamos viver os os propósitos de Deus propósitos de Deus para o nosso casamento. para o nosso casamento. Vamos glorificá-lo. Vamos glorificá-lo. Vamos revelar quem Ele é. Vamos revelar quem Ele Para é, a glória dele. para a glória dele, Através de nós. através de Não nós. há nada melhor E não há nada melhor do que ser usado para para a glória de Deus. de Deus. O casamento no Evangelho, ele é mais do que essa esfera natural, ele é espiritual. Ele não é só emocional, natural, ele é espiritual. É um espaço onde se aprende a perdoar, servir e se doar, porque foi assim que Cristo fez com as nossas vidas. É uma pregação viva do Evangelho. Nós estamos no Evangelho, mas vivemos o Evangelho. Precisamos viver esse Evangelho. Para isso fomos fortalecidos. Casamento não é apenas só duas pessoas que se amam. É sobre dois que se mostram juntos o amor, que mostram juntos o amor de Cristo Jesus. É um dia memorável para nós. É um dia que a gente está dizendo assim: eu faço parte de algo maior do que o meu próprio umbigo. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei o quanto você ama o Senhor. Eu não sei o quanto você entendeu da ministração de hoje a respeito de bases, a respeito de ministério. O Senhor vai derramar sobre as nossas vidas um ministério glorioso na vida de famílias. E Ele quer começar a partir de nós, casais, famílias fortes, para que a gente possa fortalecer essas pessoas. Casamentos destruídos, mutilados. E Deus usa as nossas vidas para isso. Mas antes a gente primeiro precisa arrumar a nossa casa. Não dá pra gente... Eu vi uma reportagem na época que o Bolsonaro estava fazendo lá fazendo as suas campanhas na Praça dos Três Cordeiros. Aí tinha uma menina assim que levantou uma bandeira, um cartaz, e ela disse assim: mãe, me desculpa, deixei meu quarto bagunçado para vir arrumar o Brasil. Eu quero dizer, não vai rolar. Se a gente não arrumar a nossa casa, em primeiro lugar, se a gente não tapar as brechas, se a gente não reconstruir os muros, como Neemias, vão vir os zombadores, os escarnecedores, as raposas, o leão que quer tragar, que ele fica buscando só uma brechinha para nos tragar. Mas hoje a gente tem Deus, a gente tem Jesus Cristo, e Ele nos faz mais do que vitoriosos. Então eu quero que você fique de pé, dê a mão para o teu cônjuge, profere palavras. É um momento seu, é um momento de vocês dois. Quer falar no ouvidinho, fala, mas fale. A palavra de Deus fala que aquele que quer viver a minha vida, morra para si, né? Aquele que quer... como é que fala o versículo? Aquele que ganhar nessa vida, perderá na outra. Mas aquele que... Esse é outro texto. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Ou seja, morra para si mesmo. Eu não vejo um outro lugar senão um casamento.
aonde a gente morre todos os dias para nós mesmos. Então não é sobre o que o seu cônjuge faz ou deixa de fazer, não é sobre as circunstâncias. Casamento é algo criado pelo céu, que Deus instituiu e tem suas próprias leis. Não queira, com mãos humanas e com sentimentos caídos, encontrar razão, explicação ou tentar entender tudo isso. Casamento, como o pastor Felipe falou, é espiritual e não sentimental. Todas as vezes que você honra o seu marido, você honra a Deus. Todas as vezes que você se submete ao seu marido, você se